Fala, torcida alviverde. Que alegria estar aqui com vocês, coração pulsando forte pelo Verdão. Hoje o papo é daqueles que faz a arquibancada vibrar. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Clica no botão e deixa seu like, porque aqui a gente vive a paixão pelo Palmeiras intensamente. Vamos juntos nessa jornada. Fala, torcida alviverde. Aqui é o seu canal Porcão Alviverde, e hoje vamos falar sobre um assunto que tá pegando fogo nos bastidores do nosso Verdão. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal, hein? O Palmeiras vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Atuais campeões, a pressão tá em cima. O Verdão ocupa uma posição que não é a ideal. Precisamos de vitórias, e o próximo confronto é crucial. Cada ponto conta e esse jogo pode definir o rumo da nossa temporada. A torcida tá ansiosa, e a expectativa é de casa cheia no Allianz Parque. O adversário? É o time do Herman Crespo, que vem com tudo. Um duelo que promete. A rivalidade entre Palmeiras e os times do Crespo nunca foi fácil. Já vivemos muitos momentos eletrizantes, e esse promete ser mais um capítulo épico. Então, o que esperar desse confronto? A pressão em cima do Abel Ferreira é enorme. Cada decisão, cada escolha na escalação pode fazer a diferença. A torcida pede garra, pede coração, e isso pode ser o combustível que precisamos para levar os 3 pontos para casa. E a tabela? Olha, cada jogo é uma final. Não dá para vacilar agora. O Palmeiras precisa mostrar a força que sempre teve. O Allianz Parque vai ferver e a torcida vai empurrar o time até o último minuto. E você, torcedor? O que acha que vai rolar nesse duelo? Será que Abel vai conseguir superar Crespo? Vamos debater nos comentários. A tensão está no ar. Nos bastidores do Palmeiras, um rumor bombástico começou a circular. Abel Ferreira e Hernan Crespo, 2 gigantes do futebol, estão em rota de colisão antes do duelo decisivo. A pulga atrás da orelha da torcida já começou a coçar. Nos treinos, as declarações de Crespo causaram alvoroço. Ele afirmou que sua equipe está mais preparada e que o Palmeiras não terá vida fácil. Essas palavras cortaram como faca. Abel, por sua vez, não ficou calado. Respondendo com fervor, ele deixou claro que o Verdão não se abala por provocações. A pressão só aumenta. Crespo sabe que a rivalidade entre eles não é de hoje. Já enfrentou o Palmeiras em outras ocasiões e sempre trouxe um jogo recheado de emoções. O clima entre eles é de guerra. A torcida sente isso e já está empolvorosa, aguardando como será o desfecho desse capítulo. Mas o que isso significa para o Palmeiras? Com um time que já enfrenta desafios, essa estranheza entre os técnicos pode ser uma bomba que explode na hora errada. A química entre jogadores e treinador é fundamental, e qualquer desentendimento pode afetar o desempenho em campo. Abel terá que manter a calmaria para que a equipe não se deixe levar por essa tensão. Os palmeirenses já estão pensando, será que essa rivalidade vai trazer o melhor do Verdão? Ou será que a pressão vai fazer o time desmoronar? E o que a Mancha Verde vai fazer se o resultado não for favorável? É hora de torcer e acreditar, mas também de ficar atento aos desdobramentos. O Allianz Parque será um caldeirão e a expectativa é palpável. A torcida está com o coração na mão, esperando que seus jogadores se unam e mostrem garra dentro de campo. O que será que vai acontecer? A rivalidade promete um espetáculo que ninguém pode perder. A tensão entre Abel Ferreira e Hernan Crespo está nas alturas. Recentemente, Crespo fez declarações que não agradaram nada o português. Ele falou sobre a pressão que os treinadores enfrentam, insinuando que Abel não está lidando bem com a situação do Palmeiras. Essas palavras caíram como uma bomba nos bastidores alviverdes. Abel não deixou barato. Em sua coletiva, respondeu com firmeza, defendendo seu trabalho e a força do Verdão. Ele ressaltou que a pressão é parte do jogo e que sempre dá o máximo para levar o Palmeiras ao topo. A rivalidade entre os dois treinadores, que já se acirrou no passado, agora ganha novos contornos. A torcida palmeirense está empolvorosa. As declarações de Crespo geram um clima de expectativa.
A rivalidade entre Palmeiras e os times que Crespo treinou é histórica. Cada confronto é uma batalha, e essa não será diferente. A pressão aumenta e a emoção toma conta das arquibancadas. Imagine o Allianz Parque lotado, a torcida gritando, apoiando o time, e, ao mesmo tempo, o clima de tensão entre os técnicos pairando no ar. A expectativa para o confronto só aumenta. A pressão sobre os jogadores é palpável. Eles sabem que a vitória não é apenas sobre os pontos, mas também sobre a honra e a rivalidade. Os ânimos estão acirrados, e a pergunta que não quer calar é: como Abel e Crespo vão lidar com essa situação no dia do jogo? A tensão pode se transformar em motivação ou em um peso extra nas costas dos jogadores. O duelo promete ser mais do que um simples jogo, é uma batalha entre estilos, filosofias e, claro, egos. E o que será que a torcida espera desse embate? As arquibancadas estarão fervendo, e cada grito de apoio pode ser decisivo. A emoção está no ar, e o futuro do Palmeiras pode mudar com um único apito. O que acontecerá quando a bola rolar? A pressão vai fazer o time brilhar ou desmoronar? A expectativa só aumenta. A rivalidade entre Palmeiras e os times comandados por Hernan Crespo é uma verdadeira história de emoção e drama. Desde que o argentino chegou ao Brasil, ele já enfrentou o Verdão em algumas ocasiões, e cada jogo é carregado de tensão. Lá atrás, na época em que Crespo estava no comando do São Paulo, ele já causou dor de cabeça para a torcida palmeirense. Aquele jogo no Morumbi, onde o tricolor saiu vitorioso em um clássico que parecia ser do Verdão, ainda é lembrado com amargura. O clima estava pesado, e a rivalidade se acirrou. Crespo sabe como mexer com a torcida e não tem medo de provocar. Agora, com Abel no comando do Palmeiras, essa rivalidade se intensificou. Os dois treinadores têm estilos diferentes, mas ambos são apaixonados e têm um grande desejo de vencer. A pressão está nas alturas e cada palavra trocada entre eles se torna uma faísca no campo. Os torcedores sentem isso e já se preparam para um espetáculo digno de um grande clássico. Crespo, com sua postura firme e decidida, sabe que um resultado positivo contra o Palmeiras pode trazer um gás enorme para a sua equipe. E Abel, por sua vez, não vai deixar barato. O técnico alviverde tem um histórico de superação e não se abala facilmente. A rivalidade está em alta e promete ser um dos maiores capítulos dessa temporada. E o que falar das arquibancadas? A torcida palmeirense está ansiosa. Eles esperam ver um Verdão brigador, como sempre, e não aceitam menos do que a vitória. O Allianz Parque vai estar lotado e a pressão sobre os jogadores será insuportável. O que será que vai acontecer nesse confronto? A rivalidade é forte, mas a paixão palmeirense é ainda maior. Os torcedores estão prontos para apoiar, mas também para criticar. E você, torcedor, está preparado para o que vem por aí? A rivalidade entre Palmeiras e os times de Crespo sempre foi intensa. E agora, com a tensão nas alturas, o impacto desse confronto pode ser maior do que se imagina. O que está em jogo não é apenas uma vitória, mas a confiança de todo um elenco. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Verdão precisa somar pontos. Cada jogo é crucial, e esse embate pode ser um divisor de águas. Uma derrota poderia significar pressão redobrada sobre Abel Ferreira. A torcida, ansiosa nas arquibancadas, já sente o peso desse momento. Essa rivalidade tem um histórico forte. Lembremos das batalhas passadas. O Palmeiras sempre se destacou, mas agora cada detalhe conta. Crespo conhece bem as nuances do jogo e não vai facilitar. A tática dele pode complicar a vida do Verdão. E se o Palmeiras não conseguir a vitória? A desconfiança pode aumentar. A pressão sobre os jogadores será insuportável. A diretoria e a comissão técnica sabem que os holofotes estarão voltados para eles. E a torcida? Ela espera garra e entrega total em campo. O clima promete ser de pura emoção. O Allianz Parque vai ferver com gritos de apoio e também de cobrança. O que será que essa rivalidade reserva para a gente? Uma vitória pode reacender a esperança, enquanto uma derrota pode trazer um drama sem fim. Preparem-se, palmeirenses! O jogo está se aproximando e cada detalhe pode fazer a diferença. O que será que nos espera neste confronto decisivo?
O futuro do Palmeiras pode mudar em um piscar de olhos. Fiquem ligados. A expectativa está nas alturas, e a torcida palmeirense, a poderosa Mancha Verde, não esconde sua ansiedade. As arquibancadas tremem de emoção. Esperança e desconfiança caminham lado a lado. Afinal, o que o Verdão nos reserva para esse confronto explosivo? A pressão sobre o time é imensa. A torcida quer ver garra, entrega e, claro, a vitória. Mas será que os jogadores estão prontos para enfrentar esse clima tenso? A rivalidade com Crespo e sua equipe pode trazer à tona um desempenho avassalador ou um fiasco. O medo de mais uma decepção está no ar. A Mancha Verde sabe que a vitória pode ser a chave para reacender a chama da esperança. Mas as dúvidas também surgem. E se o time não conseguir lidar com a pressão? E se a tensão entre Abel e Crespo afetar o desempenho dos jogadores? Como eles se sentirão diante de toda essa cobrança? O Allianz Parque vai ferver. Cada canto do estádio ecoa a paixão da torcida. Os gritos, os cantos, toda a energia dos palmeirenses pode ser o combustível que o time precisa. Será que isso será suficiente para garantir a vitória? E você, torcedor? O que espera desse confronto? Acha que a pressão vai ajudar ou atrapalhar nosso Verdão? Comente aqui embaixo. O clima nas arquibancadas do Allianz Parque está eletrizante. A torcida palmeirense está a 1000 por hora, aguardando ansiosamente o confronto contra o time de Crespo. A pressão é palpável e a expectativa, nas alturas. Os torcedores sabem que cada jogo é uma batalha. Eles esperam ver o Verdão lutando com garra, e o apoio da Mancha Verde nunca foi tão necessário. A vitória é o único resultado aceitável. A torcida quer ver os jogadores em campo, dando tudo de si, suando a camisa e, claro, buscando a vitória a todo custo. A emoção das arquibancadas é contagiante. Os gritos, os cânticos, tudo isso cria uma atmosfera única. O Allianz Parque vai ser um caldeirão. A torcida clama por um desempenho que faça justiça ao peso da camisa alviverde. E nesse cenário, a pressão sobre os jogadores só aumenta. Eles sabem que não podem falhar. O que será que a torcida palmeirense espera desse confronto? Uma vitória que traga de volta a confiança e a esperança de dias melhores no campeonato. Afinal, o Verdão tem um grande histórico de superações, e a torcida acredita que esse jogo pode ser uma nova virada. A rivalidade com Crespo traz à tona lembranças de confrontos épicos. Será que os jogadores sentirão essa pressão ou se transformarão em verdadeiros gladiadores em campo? O que você, torcedor, espera que aconteça? A vitória pode ser a chave para abrir as portas de um futuro promissor ou um golpe que poderá ser difícil de superar. A emoção está no ar, e o que vem a seguir pode mudar tudo para o Palmeiras. O Allianz Parque vai ferver. E você, como se sente em relação a esse confronto? Comente abaixo. Nos bastidores do Allianz Parque, a movimentação é intensa. A diretoria do Palmeiras está de olho em cada detalhe. A tensão entre Abel e Crespo não é só um assunto entre as quatro linhas, mas uma sombra que paira sobre todo o ambiente. Os dirigentes estão preocupados. A rivalidade entre os dois treinadores pode ser um fator decisivo. Eles sabem que a pressão não vem apenas da torcida, mas também da necessidade de resultados. Para o Palmeiras, uma vitória é essencial para manter a confiança do elenco e da torcida. Os jogadores sentem essa atmosfera. Nos treinos, a garra tem que ser redobrada. Cada passe, cada jogada, tudo é analisado com lupa. Abel Ferreira sabe que seus homens precisam estar prontos não só tecnicamente, mas emocionalmente. Ele não quer que a equipe se deixe abalar pela rivalidade, mas a pressão é palpável. A diretoria tem conversado com Abel. A mensagem é clara: foco total no jogo. O que está em jogo é mais do que apenas 3 pontos. É a honra do clube, é a resposta a Crespo, é a chance de mostrar que o Palmeiras ainda está vivo na disputa. Mas e a torcida? A Mancha Verde está atenta. Eles esperam ver um time apaixonado, que vista a camisa com orgulho. As arquibancadas vão ferver e a energia será contagiante. O apoio será vital, mas a desconfiança também está no ar. Uma derrota pode ser devastadora.
E se Abel e Crespo continuarem nesse clima de tensão? O que isso significa para o futuro do Palmeiras? O impacto pode ser grande. Uma vitória acalma os ânimos, mas uma derrota pode resultar em mudanças. O que você acha, torcedor? Como você vê essa rivalidade impactando o desempenho do Verdão a longo prazo? A expectativa cresce a cada dia. A pressão aumenta. O dia do jogo se aproxima e o clima é de incerteza. Abel e Crespo estão prestes a se enfrentar, mas quem levará a melhor? Agora, vamos falar sobre as possíveis consequências desse confronto explosivo. O que está em jogo para Abel Ferreira e Hernan Crespo? Uma vitória pode ser um divisor de águas. Para Abel, triunfar sobre Crespo é um sinal de que ele está no caminho certo, consolidando o seu trabalho e a confiança da torcida. Uma vitória no Allianz Parque poderia acalmar os ânimos e tirar um peso das costas. Por outro lado, uma derrota seria um golpe duro. A pressão aumentaria e as críticas poderiam se intensificar. A torcida, que já está em estado de alerta, poderia ficar ainda mais impaciente. Afinal, os palmeirenses exigem resultados. E o que dizer sobre Crespo? Se ele conseguir vencer o Palmeiras, será um grande triunfo para sua carreira. Mostrar que é capaz de superar um gigante do futebol brasileiro só fortalecerá sua imagem. Mas não é só isso. A repercussão de uma vitória ou derrota pode ressoar por todo o campeonato. Um triunfo pode impulsionar o Verdão na tabela, trazendo confiança e esperança. Já uma derrota poderia desencadear uma maré negativa, afetando não só o desempenho do time, mas também a moral dos jogadores. O clima no vestiário poderia ficar pesado, e isso é algo que pode ser decisivo em jogos futuros. E não podemos esquecer que a rivalidade entre Abel e Crespo promete esquentar ainda mais as coisas. O que acontece entre eles pode ter um reflexo direto no desempenho das equipes. Se a tensão se transformar em motivação, podemos ver um jogo de altíssimo nível. Mas se isso se transformar em descontrole, os jogadores podem acabar comprometendo a performance dentro de campo. Então, torcedor, estamos à beira de um grande divisor de águas. O que você acha que vai acontecer? Uma vitória pode nos levar a um novo patamar, mas uma derrota pode ser um desastre. Como você acredita que o time irá reagir? Deixe sua opinião nos comentários. A tensão está insuportável. O clima no Allianz Parque é eletrizante. Abel e Crespo, duas feras do futebol, se enfrentam em um duelo que promete ser épico. Cada declaração, cada gesto, tudo é analisado sob a lupa da rivalidade. Os torcedores sentem isso na pele. A expectativa é palpável, e o medo da derrota paira no ar como uma sombra. A pressão sobre os jogadores é imensa. Eles sabem que uma vitória pode ser o combustível que reacende a chama da esperança. Mas, por outro lado, uma derrota pode ser um golpe devastador, capaz de abalar a confiança da equipe e da torcida. Os bastidores estão fervendo. A diretoria está atenta a cada movimento, cada treino, cada conversa. O Palmeiras precisa de um resultado positivo. A torcida quer ver garra, vontade e, acima de tudo, uma vitória. A rivalidade entre Abel e Crespo traz um tempero especial para esse duelo. A história dos confrontos passados entre eles promete um espetáculo à parte. A cada hora que passa, o clima fica mais pesado. O confronto se aproxima e a ansiedade toma conta. O que será que vai acontecer? A Abel vai conseguir superar os desafios impostos por Crespo? Os jogadores vão suportar a pressão e entregar o que a torcida espera? A vitória é um desejo ardente, mas a incerteza é um fantasma que não dá para ignorar. O Allianz Parque vai ferver. O que você acha que vai acontecer nesse duelo decisivo? Estamos todos ansiosos. O momento do Palmeiras é de pura expectativa. O que vai acontecer após esse duelo entre Abel Ferreira e Hernan Crespo? O futuro do Verdão está em jogo. A torcida palpita, a emoção está à flor da pele e cada detalhe conta. Uma vitória pode significar a volta por cima, reacendendo a chama da esperança. Mas e se a derrota acontecer? O que isso significaria para a equipe e para Abel? A pressão só aumenta e a arquibancada já está pronta para apoiar ou criticar.
Será que a confiança do elenco vai se abalar? Os torcedores têm um papel fundamental nesse cenário. O que você, palmeirense, espera desse confronto? Será que a equipe vai superar as adversidades e trazer a vitória? Ou a pressão será grande demais e o time não vai conseguir lidar com isso? É hora de comentar suas expectativas. O que vai acontecer em campo? A rivalidade promete um espetáculo e a resposta está prestes a ser revelada. O futuro do Palmeiras pode mudar a partir desse jogo. E, claro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A tensão é palpável e o Allianz Parque está prestes a explodir. O que nos espera nesse duelo? Fique ligado, porque a história do Verdão está prestes a ganhar um novo capítulo.